Ao longo dos anos, eu fiz muitas coisas para me tornar fluente em inglês, mas apenas uma delas gerou 90% dos resultados. Essa coisa me fez entender tudo que eu ouço em inglês e falar fluentemente sobre qualquer assunto que eu queira sem travar. E não, eu não mudei para um país de língua inglesa e nem comprei nenhum curso caro. Eu fiz tudo sozinho no conforto da minha casa. E neste vídeo eu vou te mostrar o que é essa coisa e como você pode fazê-la também. O maior erro que as pessoas cometem é enxergar o aprendizado de um novo idioma como se fosse o aprendizado de uma disciplina qualquer da escola, em que você ouve a explicação do professor, anota tudo que ele está dizendo, faz exercícios e tenta memorizar tudo para a próxima prova. E não é que se você fazer tudo isso no inglês não vai te ajudar em nada, mas o principal fator que diferencia uma pessoa que estuda por anos e não alcança a fluência, trava na hora de falar, para uma pessoa que de fato se torna fluente em inglês, é que a primeira pessoa ela apenas estuda o idioma e a segunda ela de fato o adquire. Adquirir é ter tanto contato com o idioma que você começa a observar padrões e se acostumar com eles, né? Sem isso vai ficar muito difícil de você alcançar a fluência, porque a língua portuguesa não é um espelho da língua inglesa. Vou te dar um exemplo. Quando você vai falar a sua idade em inglês, você fala I am. I am, se você traduzir literalmente, quer dizer eu sou. Então não faz muito sentido, né? Porque em português, se você falar eu sou 24 anos, ninguém vai entender nada, né? Mas em inglês é assim que funciona. Se eu quiser falar a minha idade, por exemplo, eu diria I am 24 years old. Eu sou 24 anos velho, né, se você traduzir literalmente, mas não é assim que funciona. E quando você vai se comunicar com alguém em inglês, você não tem tempo para ficar fazendo essa tradução literal, né? Você nem pode fazer, porque se você fazer essa tradução literal, você vai falar I have 24 years old, e não vai funcionar, a pessoa não vai te entender. Mas, se você ter tanto contato com o idioma, se você se acostumar como eles falam, você naturalmente já vai lembrar desse padrão de que toda vez que alguém fala da idade, a pessoa usa o I am, né? De tanto você ver isso sendo falado na vida real, você vai mentalizar isso e vai se acostumar com esse padrão e na hora de falar vai ser muito natural. Você vai desenvolver uma intuição linguística. A única maneira de desenvolver essa intuição é com a imersão no idioma. Agora eu vou te mostrar um passo a passo de como fazer isso, né? Como fazer essa imersão no idioma de maneira simples e do conforto da sua casa. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a imersão não é feita de qualquer jeito, né? Para ela ser efetiva, você precisa alcançar o que os americanos, o que as pessoas que falam inglês chamam de sweet spot, né? Que traduzido literalmente significa ponto doce, né? E por isso que a gente não traduz literalmente, né? Porque fica muito estranho, né? Na prática quer dizer ponto ideal. Sweet spot é o ponto ideal. Você precisa encontrar um conteúdo que seja um pouco acima do seu nível, que não vá te sobrecarregar e que também não vá te desafiar de maneira que aquilo não te ensine nada, né? Os poliglotas chamam isso de input compreensível. Input é tudo aquilo que você consome e compreensível é que aquilo que você consome no inglês, você tem que entender pelo menos um pouco para aquilo ser eficiente, né? Então, se você está no nível 0 e nada é compreensível para você, é um verdadeiro desafio, não é? Mas existem materiais específicos para iniciantes conseguirem fazer esse input compreensível, né? E eu tenho esses materiais, né, que eu usava quando eu estava aprendendo inglês e eu posso mandar para você. Basta você me chamar no número da descrição desse vídeo que eu te mando esses materiais, mas você também pode procurar por conta própria, né? Biblioteca de áudios, né? Ter vídeos com transcrição em inglês e português, porque caso você não entenda nada em inglês, nenhum input vai ser compreensível. E não vai adiantar ligar um vídeo ou uma música aleatória que você não entende as palavras.
Então o que você vai fazer? Você vai pegar um material em áudio que tenha a transcrição em inglês. E primeiro você vai decifrar o que está escrito nessa transcrição. Você vai aprender as palavras novas, você vai buscar entender o significado de todas elas, né? Por isso que você deve escolher um áudio curto, né? Você tem que buscar entender o significado daquela transcrição antes de fato você escutar o vídeo. E na hora que você for escutar o vídeo, você escuta ao mesmo tempo que você lê a transcrição, porque dessa maneira você vai estar se acostumando aos sons do idioma, né? Porque você deve ter reparado que em inglês a gente escreve de um jeito e fala de outro, né? E só depois que você fizer isso, que você estiver acompanhando o vídeo com o texto, aí sim você vai somente escutar o áudio. É isso que você faz caso você seja um completo iniciante, né? Primeiro decifre o que está escrito, o que vai ser falado no vídeo através da transcrição, porque aí sim o input vai se tornar compreensível. Se você está no nível um pouco mais avançado, você vai usando o bom senso, né? Se você sabe o básico, busque por vídeos educativos em canais de YouTube, por exemplo, né? Se você já está no nível um pouco mais avançado, busque assistir séries em inglês com legendas, anotando ali as palavras novas para você ir decifrando elas. E se você está no nível um pouco mais avançado, assista séries sem legendas. E uma maneira muito legal de fazer isso é você reassistir séries que você já viu, porque como você já assistiu aquela série, né, você vai saber ali mais ou menos o que acontece, e quando você reassistir em inglês, vai ser mais fácil de você entender, né? Tá aí um macete para você que quer aprender inglês com séries, né? E você deve fazer isso de maneira consistente. Busque ter um momento específico para poder consumir esse conteúdo em inglês, porque quanto mais você consome de maneira consistente, mais você internaliza esses padrões do idioma. E já já eu vou te dar algumas dicas muito úteis para você conseguir ter essa tal consistência. Tá gostando do vídeo até agora? Então já se inscreve no canal, porque aqui quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. A próxima dica que eu tenho para você é trocar tudo que você faz em português por inglês, né? Realmente alterar esse ambiente virtual que você vive, né? Por exemplo, trocar as configurações do celular, do computador para o inglês, para você conseguir, né, cada vez mais se imergir naquele idioma e realmente começar a pensar em inglês. Isso ajuda bastante, mas eu recomendo você fazer isso caso você já tenha um nível básico, digamos assim, né, para você não ficar muito perdido, porque não vai ser isso que vai fazer que você fique fluente, mas isso pode te ajudar a se imergir ainda mais, né? Agora, outra coisa muito importante com relação à imersão no idioma é você ter consistência. De nada adianta você consumir 3 horas de conteúdo em inglês num dia e depois só pegar para fazer isso de novo daqui a 1, 2 semanas, né? Para você ter consistência, a dica que eu tenho para você é que é muito importante que você defina um horário fixo e um tempo fixo, né? Como uma meta mesmo, né? Segundo especialistas em produtividade, né, para uma meta ser boa, ela precisa ser atingível e precisa ser bem específica, né? Então você precisa fazer metas que sejam tangíveis e específicas. Por exemplo, consumir 20 minutos de conteúdo de inglês todos os dias. Se você simplesmente colocar como meta, hoje eu vou consumir conteúdo em inglês, mas você não coloca quanto tempo, você não coloca quando que você vai fazer, fica mais difícil de você concluir essa tarefa, né? Você precisa, por exemplo, colocar assim 20 minutos de conteúdo em inglês e vou fazer isso às 8 horas da noite, que é quando eu já cheguei do trabalho, já almocei, etc, né? Dessa maneira você vai ver que você vai conseguir concluir essas metas com mais facilidade. A próxima dica é para as pessoas que sentem que elas não têm muito tempo para estudar inglês, né? Você às vezes pode estar se perguntando, né? Mas como que eu vou encontrar tempo para consumir conteúdo se a minha agenda já está muito lotada e etc, né? Bom,
O que eu fazia quando eu estava aprendendo inglês é que eu preenchia os meus tempos de ócio com essa atividade de listening, né? Tempos de ócio não precisa necessariamente ser quando você de fato está fazendo nada depois de um dia de trabalho e etc, né? Pode ser entre tarefas. Então vamos supor que você está pegando o ônibus para ir para o trabalho e a condução demora 1 hora para você chegar lá, né? Ao invés de você passar essa 1 hora escutando música, você pode separar pelo menos 20 minutinhos desse trajeto inteiro que você vai ter, né? Em que você vai ficar parado, sentado ali no ônibus, pensando na vida, imaginando coisas, né? Você pode passar apenas 20 minutinhos ouvindo inglês, né? Ouvindo um vídeo que você estudou, ou uma música que você estudou, né? Que eu ensino nesse vídeo aqui, né? Como estudar com músicas, né? Quando você está caminhando para ir para a academia, vamos supor que a caminhada demora 20 minutos, você pode colocar também, né, um áudio para você ouvir enquanto isso, enquanto você está lavando a louça. Então, eu acredito que certamente, pelo menos em algum desses momentos, né, você tem um tempo de ócio que dá para encaixar o inglês, né? E o lado bom é que você não precisa bancar o louco, né? Você não precisa fazer isso o tempo de ócio inteiro, né? Você só precisa de 20 a 30 minutinhos de listening, né? Todos os dias, para você começar a fazer essa imersão de maneira efetiva e conseguir chegar à fluência. E se você está querendo aprender inglês de maneira mais rápida, com o acompanhamento de um professor ali para te ajudar com um plano de estudos personalizado de acordo com as suas dificuldades e objetivos específicos, né? Seja para participar de uma entrevista de emprego, viagem, intercâmbio, etc. Então me chama no meu número que vai estar na descrição desse vídeo, em que eu vou te explicar mais sobre as minhas aulas particulares. Essas aulas são focadas na conversação, a gente vai praticar bastante essa parte da fala para você conseguir se virar em situações cotidianas do inglês, né? E alcançar os seus objetivos no idioma de maneira mais rápida. Mas as aulas, elas vão além disso, né? Muito mais do que os nossos encontros semanais, você também vai ter um acompanhamento personalizado para você conseguir estudar inglês de uma maneira eficiente e alcançar os seus objetivos de maneira mais rápida, né? Então, se você tem interesse, me chama no número da descrição desse vídeo que eu te explico mais sobre como elas funcionam. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até mais.